Olá, meus queridos alunos do CFTBN. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agora, nesse momento de pandemia, nós estamos usando aí a nossa plataforma EAD, não é? De ensino à distância, através aqui dos nossos canais, do YouTube e do nosso próprio seminário. É um prazer estar com todos vocês aqui. É um desafio, na verdade, para todos nós esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos passando. Mas, louvado seja Deus pela tecnologia, louvado seja Deus por tudo que Ele nos proporciona, né, como ferramenta para que a gente possa, então, estar estudando a palavra de Deus de uma forma mais equilibrada e poderosa. Eu espero que eu possa contribuir com vocês. Na verdade, eu vou utilizar essa ferramenta aqui e vou fazer o seguinte: os slides, por exemplo, o slide que eu vou passar hoje, eu vou colocar na descrição do vídeo. Então vai estar na descrição do vídeo um arquivo do Google Drive. Vocês podem baixar o arquivo, tá certo? Em PDF desses slides e também de outros materiais que eu vou estar passando para vocês. Vou também estar pedindo algumas leituras, algumas coisas. Tudo isso eu vou colocar na descrição do vídeo e aí vocês vão começar aí a receber todas essas informações a partir do nosso canal aqui e a gente vai começar então a nossa aula de escatologia bíblica, né? E estamos vivendo um momento agora muito interessante para a gente estudar escatologia, porque com certeza o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo em que a gente está vendo aí uma série de questões, a gente vai tentar dirimir essas ideias. Eu só quero dizer uma coisa a vocês, eu não sei quantos de vocês já foram meus alunos, na verdade, eu não vou dar tudo aqui para vocês. Eu vou dar todos os princípios, vou dar ferramentas, né? Vou orientar vocês através de livros, de material de pesquisa, para que a gente possa, então, a partir desse tempo, partir, né, para um estudo mais aprofundado de cada um de vocês aí, e cada um tendo, assim, a melhor maneira possível que vocês podem fazer de investimento na vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar para a gente começar a nossa aula aqui nesse momento. Vamos pedir a misericórdia de Deus para que a gente possa começar. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, quando estamos aqui, ó Deus, preparando esta primeira aula de escatologia, eu quero rogar a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade para a vida dos nossos queridos alunos, para todos aqueles que estiverem assistindo este vídeo, esta primeira aula. Ó Deus, traga da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, derrame do teu poder sobre nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos estar preparados para dar explicações da nossa fé, razão da nossa fé, aquilo que estamos fazendo, vivendo. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, nós estamos nesse momento, né, começando a nossa primeira aula, primeiro momento, e eu quero começar conversando com vocês de uma forma muito tranquila sobre um assunto que eu vou passar aqui para vocês, então, nesse momento, né? Conta-se uma história muito interessante, uma história de que Alice, quando ela estava lá no País das Maravilhas, né? Ela chegou em uma encruzilhada. Ela estava indo e ela chegou em uma encruzilhada. E ela começou olhando em volta de si, procurando ajuda. Em uma árvore próxima, acho que vocês já viram até essa cena aí em algum filme, né? Ela viu um sorriso, apenas um sorriso. Mas logo depois apareceu o corpo completo de um gato que chamava Cheshire. E aquele gato então se aproximou de Alice. Alice, naquele instante, perguntou ao gato
qual caminho que ela deveria tomar? Qual caminho que ela deveria seguir? E o gato lhe perguntou para onde ela estava indo. Observe, para onde você está indo? Alice explicou a ele que ela não tinha nenhum destino em particular. E aí o gato lhe disse umas palavras muito interessantes. Ele disse: então não importa. Se não estamos indo para lugar nenhum, não existe caminho errado. Você só pode se perder se você tem um destino. Foi Sêneca, filósofo, né, que disse algo muito interessante. Ele disse: se você não sabe para onde ir, qualquer vento lhe é favorável. E é por isso que a escatologia, que é o nosso tema, é importante. Quando a gente entende a escatologia corretamente, essa escatologia ou a doutrina das últimas coisas, né? Para onde estamos indo, o que estamos fazendo, então a gente vai começar a distinguir de uma forma mais equilibrada e entender o nosso conceito de vida na presença de Deus, na presença das pessoas. Afinal de contas, nós estamos aprendendo aqui de escatologia, aprendendo aqui muita coisa, para a gente levar isso para os nossos irmãos, para a nossa igreja, para as pessoas que estão, né, ao nosso redor. Isso é muito importante. Então, é muito importante que a gente esteja aqui entendendo, né? E o problema mais frequente é quando nós nos achamos caminhando numa estrada sem saída, porque nós nos distraímos às vezes com as placas no caminho. Nós acabamos discutindo sobre onde estamos ou onde quase estamos, né? E no fim das contas nós vamos perdendo esse real objetivo da história. A gente vai perdendo esse objetivo. Uma importante parte de minha tarefa como professor de teologia sistemática para os alunos de alguns seminários que a gente vem ensinando, no CFTBN e outros seminários que a gente também dá aula, é de familiarizar os alunos com a gramática das nossas conversas teológicas. Muitas vezes sou chamado para apresentar não apenas as questões com as quais teólogos têm dificuldades, mas a linguagem que muitos utilizam quando batalham para entender estas questões. Isso é muito interessante. E no mundo evangélico, mais amplo, né, temos dificuldade e o suficiente já para fazer as pessoas se interessarem por qualquer estudo de teologia. A gente tem N dificuldades. E agora, especificamente, passando por um processo como esse que a gente está vivendo, né, de pandemia, e que as pessoas estão assim preocupadíssimas com relação ao fim do mundo. Imagine vocês, né? Então nós temos aí um prato feito aí, um prato pronto para levar informações às pessoas e querer não tirar proveito dessas situações. Mas, né, a expressão dessa sistematização dos estudos de escatologia, isso é muito importante. Primeiro eu quero dizer para você que escatologia ela não é tão velha como outras sistematizações que a gente conhece, como, por exemplo, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. Por quê? Porque havia uma necessidade, há muito tempo, havia uma necessidade de se colocar em primeira instância, em primeiro lugar, todos estes propósitos, esses projetos, estas outras disciplinas, vamos dizer assim, em melhor colocação, né? Precisava se entender a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a soteriologia, não é? Precisava se estudar com melhor ênfase, com melhor prática, aí uma série de coisas que a gente precisava entender isso com muito critério. E a escatologia foi ficando mais para o final. A escatologia ela é nova, ela vai ser do finalzinho do século XIX para o início do século XX, é que alguns começaram já a pensar nessa questão da escatologia, do estudo da escatologia, daquilo que a gente precisa colocar isso como pauta para a nossa vida e imaginando já esse fim dos tempos, né?
Mas vamos pensar um pouquinho aqui sobre teologia sistemática, né? Bem rapidamente aqui para a gente poder trabalhar. E daqui a pouquinho a gente entra especificamente aqui nesse estudo, mais falando um pouquinho mais sobre escatologia. A gente vai ter tempo, a gente está estudando, né? Então, teologia sistemática é um estudo ordenado da Bíblia. Nós começamos com a seguinte premissa básica. Uma premissa. Teologia sistemática é a teologia que é sistemática. Então, teologia sistemática é a teologia que é sistemática. É menos narrativa, menos história, menos orgânica, todos os termos chaves da nossa era pós-moderna. É o estudo das coisas de Deus de uma maneira sistemática, ordenada, onde não apenas nós consideramos o que esse e aquele texto dizem, mas onde consideramos tudo o que a palavra diz sobre a revelação. Depois, tudo que a palavra nos diz sobre quem Deus é. Depois, tudo que a palavra diz sobre quem é Jesus. E depois, tudo que Deus, que Ele fez por nós, tudo que Jesus Cristo fez por nós. Depois, a teologia sistemática, ela vai prosseguir para considerar a doutrina do homem, do pecado, da santificação, dos sacramentos, da igreja e do fim dos tempos, que a gente está vendo agora como a questão da escatologia. Então, teologia sistemática é uma maneira de olhar para a revelação de Deus que fortemente afirma a coerência e consistência de tudo que Deus revela. Preste bem atenção nisso. Teologia sistemática, estou repetindo, é uma maneira de olharmos para a revelação de Deus que fortemente afirma a coerência e consistência de tudo que Deus revela. É uma tentativa de colocar todos os textos em seu contexto último, todos os outros textos. Então Deus vai colocar tudo isso em organização, não é? Lá em Hebreus tem um texto muito interessante que vai dizer que Deus ele preparou todas as coisas e que ele foi nos dando esta revelação progressiva, não é? Que a gente chama aí, eu estou dando uma outra aula para uns alunos sobre bibliologia, estou falando sobre revelação geral, revelação especial, e existe a revelação progressiva. Deus vai dando esta revelação à medida que a gente vai entendendo algumas coisas, que a gente vai compreendendo, que a ciência vai se inspirando, nos trazendo motivação. Tudo isso é importante para a nossa vida, não é? E aí, eu quero falar para você o seguinte: quando eu entendo teologia, eu vou ficar mais seguro. Eu estou falando isso aqui no aspecto doutrinário, no aspecto da nossa salvação, da nossa vida, não é? Por quê? Por quê, pastor? Porque a importância é dupla. Primeiro, ela nos vai manter mais seguros, não é? E a Bíblia, verdadeiramente, ela é em tudo que ela nos ensina, por ela ser um livro, uma maneira pela qual podemos saber se nós estamos entendendo incorretamente parte desse estudo, não é? Analisando o nosso entendimento, contradizendo o entendimento de outras partes. Então você está estudando, você está aprendendo um pouco daqui, um pouco dali, alguma coisa que Deus está trazendo para a sua iluminação, e muitas vezes a gente está refutando, através do estudo da teologia, doutrinas antes que eram perniciosas para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Então a sistemática, a teologia sistemática, é como a polícia da verdade. Eu gosto dessa expressão. Nos parando na estrada quando as nossas conjecturas nos levam em direção ao perigo. É a cerca que impede que as ovelhas vaguem em qualquer caminho, como diz Isaías lá, cada um andava pelo seu próprio caminho. Então a sistemática vai nos trazer para perto, em um caminho verdadeiro, vai nos trazer para um ensino verossímil da palavra, e isso é muito importante para que nós possamos compreender os ensinos da palavra de Deus. Outra coisa, entender teologia, ela vai nos ajudar a nos alegrarmos, né, na glória de Deus. A segunda razão pela qual a sistemática é importante é frequentemente negligenciada, mesmo por aqueles que amam teologia sistemática. Quando feita devidamente,
A teologia sistemática tem a capacidade de abrir nossos corações, de abrir nossas mentes, para que a gente possa ver mais plenamente e nos alegrarmos mais profundamente na glória de Deus. Quando nós estamos mais interessados na engenhosidade do nosso sistema do que na glória do Theos, a gente está errado. Entendeu? Eu estou mais preocupado com o sistema, eu estou mais preocupado com a engenhosidade do sistema, eu estou menos preocupado com a glória de Deus, de Theos, né, no grego Deus, aí eu estou fazendo errado. Em outras palavras, a santidade de Deus é uma boa coisa que a gente deve estudar. Mas se o nosso estudo termina com uma orgulhosa postura intelectual, se a gente sai do estudo nos achando muito inteligentes, poderosos demais, a gente acha que a gente sabe tudo, né? Aí a gente fez um péssimo estudo e a gente fez uma péssima interpretação daquilo que Deus tem para a nossa vida. Um péssimo estudo. Então, enquanto o resto do mundo evangélico parece estar sujeito a um determinado, a uma busca deste zelo, não é? Sem o conhecimento, nós, quanto teólogos, quanto servos de Deus, temos que aprender que precisamos buscar a santidade de Deus, o conhecimento de Deus, e precisamos zelar pelo ensino verdadeiro da palavra de Deus. E a resposta a este zelo sem conhecimento nunca é um conhecimento sem zelo, mas zelo inspirado, orientado e informado pelo próprio conhecimento. Então a gente precisa, primeiro, estudar a santidade, deve levar todo ser humano ao arrependimento. Segundo, estudar a salvação vai nos levar à gratidão pelo que Cristo fez por nós. E estudar o fim dos tempos, que é o nosso tema aqui de escatologia, vai nos levar a ter esperança, expectativa verdadeira e poderosa de Deus. Então eu preciso estudar para me aperfeiçoar, ou seja, para que eu produza o fruto do Espírito, a sistemática. Então não é um esforço árido, mas em vez disso deve ser um fertilizante para o fruto do Espírito. Conhecer a Deus é vida e estudá-lo então é saúde. Amém? Então essa é a nossa abertura aqui nesse tema que a gente está fazendo nesse tempo, né, que se chama hoje. Então nós estamos aqui para buscar a presença de Deus, para o ensinamento da palavra de Deus através do nosso coração e da sua plenitude, da verdade de Deus, né? Agora, vamos pensar o seguinte, não é? Vamos pensar aqui. Escatologia. Escatologia. Por que nós devemos estudar escatologia? Eu acabei de falar. Escatologia vai nos trazer esperança, vai nos trazer confiança. Escatologia vai nos trazer os princípios da palavra de Deus, principalmente para um momento tão crucial como esse que nós estamos vivendo, né? Então, o que é escatologia? É o estudo da Bíblia para descobrir os planos e os propósitos de Deus para o futuro. Então, se eu tenho agora, através da palavra de Deus, a mensagem, os propósitos, o que Deus está planejando para mim, para você, o que Deus está planejando para cada um de nós, para a nossa vida como um todo nesse mundo que nós estamos vivendo. Isso é muito importante para a gente entender, né? Então, escatologia é esse estudo da palavra de Deus, é o estudo da mensagem de Deus para os nossos corações de uma maneira tão relevante e tão importante. Está vendo aí? Como isso é importante, a gente está preparado, não é, para esse momento em que se chama hoje para dar respostas para as pessoas. Então, o livro do Apocalipse, esse livro que eu acho interessante porque em português a gente tem o livro do Apocalipse, mas em inglês ele é muito mais assim, eu acho muito mais interessante, porque é o livro das revelações. O livro das revelações. The Book of Revelations, né? É também chamado de Apocalipse de João.
é um livro da Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, que é a Bíblia, e é o último da seleção do cânon bíblico, que foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava exilado na ilha de Patmos. E a palavra Apocalipse do grego, não é? Apocalipse significa revelação. Por isso que lá no inglês vai ser o livro das revelações e a gente aqui em português vai utilizar essa palavra Apocalipse, formado por apó, que é tirado de caluma, véu. Então, um apocalipse, na terminologia do judaísmo ou do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. E por extensão, passou-se a designar-se de Apocalipse aos relatos escritos destas revelações, devido ao fato de, na maioria das Bíblias de língua portuguesa, se usar esse título, né? Apocalipse e não revelação. Até o significado da palavra ficou obscuro, sendo às vezes usado como sinônimo de fim do mundo. Então é comum você ver as pessoas aí na televisão, olha, o Apocalipse está chegando, mas na verdade está querendo dizer assim, o fim do mundo. Né? Então, o título do livro aqui da Bíblia vai sugerir que é uma revelação não de João. João foi apenas o oráculo. João foi apenas aquele que recebeu a mensagem de Deus. Mas, na verdade, a revelação é a revelação de Cristo Jesus, quando ele foi a ideia básica de que os eventos descritos no livro foram revelados, foram trazidos por Jesus Cristo, que mostrou aos seus servos mais de 2000 anos atrás, ou mais de 20 séculos atrás, as coisas que iriam acontecer. Teoricamente, em breve, João, não é o escritor do livro, que não é o seu autor, apenas esse escriba, esse oráculo, que escreveu o livro ditado pelo autor Jesus. A gente vai ver isso, inclusive, nas cartas que Jesus está escrevendo, e ele então pede que João apenas as envia às igrejas da Ásia. Jesus, por 2 vezes, fala, e João relata que o conteúdo do livro foi revelado através de anjos, através dessas visões, através desse momento tão maravilhoso que esse homem de Deus teve. Né? Então, imagine que coisa maravilhosa, não é? A gente entender essa dinâmica da palavra de Deus, a gente entender a mensagem de Deus de uma forma muito coerente e muito poderosa. Esta é a mensagem do livro do Apocalipse e esta é a mensagem do estudo de escatologia que nós estamos, então, realizando aqui com vocês, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint, não é? A gente tem a seguinte ideia. Deixa eu organizar aqui direitinho para que você possa entender. Né? Então, vamos lá. Por que nós devemos estudar escatologia? Por quê? Não é? Primeiro, é um assunto importante, muito importante nas Escrituras. E, olha, 25% das Escrituras eram proféticas quando elas foram escritas. Muitas das profecias já se cumpriram. As profecias sobre o nascimento de Cristo, sobre a vinda de Jesus, não é? Sobre a forma como ele morreria, a sua ressurreição, tudo isso foi profetizado e já se cumpriu nas Escrituras. Olha que coisa interessante, não é? Isso é muito bom. Então a Bíblia, ela traz esta informação tão importante para mim e para você acerca das Escrituras, que 25% aí eram escritos proféticos. Segundo, né? Ela vai trazer paz ao nosso coração. Vai trazer paz ao nosso coração. João vai dizer lá no capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim também. Na casa do meu pai vai ter muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus, ele está afirmando de uma maneira muito categórica que a gente não deveria ter medo, que nós não deveríamos ter nenhum tipo de precaução ou de prejuízo no nosso coração, ficar atemorizado, não é? E no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses 18, 4:18, diz assim: consolem-se uns aos outros com estas
palavras. Então a gente precisa se consolar com esta palavra de Deus no nosso coração. Terceiro, né? Vai produzir uma vida de santidade. Olha que coisa interessante. Através do estudo de escatologia, eu vou me preparar melhor, eu vou me organizar melhor, eu vou estar melhor na presença de Deus, não é? Eu vou buscar de Deus uma vida de santificação. Então vamos lá, Filipenses, eu estou lendo aqui o texto, né? Capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. E no versículo 20, o apóstolo vai dizer assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre essa vida de santificação, de vida no altar, na presença de Deus, né? E Pedro vai então trazer a seguinte palavra para nós, segundo Pedro, capítulo 3, versos 10 e 11. Ele diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Olha o apóstolo aqui fazendo uma pergunta interessantíssima, não é? Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Olha, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Então eu li até o versículo 12. Então, a profecia não foi escrita para satisfazer nossas curiosidades, mas ela foi constituída para que nós pudéssemos mudar a nossa vida, o nosso comportamento e a nossa existência na presença de Deus. Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante. Tá certo? E, em último lugar, neste momento, o estudo de profecias vai confirmar a sabedoria e a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, sabe? Eu creio nisso. Deus está no controle, Deus está agindo no planeta Terra, nada está fugindo do controle de Deus, nada está fora dos princípios de Deus. Tudo foi formado por Deus, tudo está no seu controle. E nós, como seus servos, como seus filhos, precisamos apenas entender essa dinâmica, buscar esta palavra de Deus, não para nosso envaidecimento. Olha que eu já disse isso para vocês aqui, não é? E estou refrisando agora. Então, é para que a gente entenda a palavra de Deus, os princípios do ensinamento de Deus através do nosso coração e da nossa existência. Amém? Amém, queridos? Vocês creem nisso? Olha, eu vou ficando aqui nesta primeira aula, tá certo? Eu esqueci, eu me esqueci de me apresentar lá no início, então eu vou fazer aqui agora, né? Eu sou o pastor Josué Brito, sou pastor da Igreja Batista da Paz, aqui na cidade de Vitória da Conquista, sou pastor há mais de 20 anos e também dou aula no CFTBN desde o iniciozinho. O CFTBN começou em 1992, depois em 93, e aí eu comecei dando aula no seminário em 93. Pensa aí, a gente tem dado aula aí no seminário ao longo de todos esses anos, com várias disciplinas a gente vem fazendo, né? Eu sou formado também em História pela UESB, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aqui em Vitória da Conquista, com licenciatura plena, e também sou graduado do Instituto Haggai, de liderança avançada. Deus me contemplou aí com esse curso no ano de 2005, 2004. Eu fui para lá, para Singapura, o tempo passa, né? Eu já estou até esquecendo quando foi, mas fui para lá e fizemos esse curso, foi uma bênção. Então a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas. Tem o nosso contato via WhatsApp. Vocês podem perguntar à vontade, tá certo? Se eu não souber responder, o pastor Marcelo responde tudo, ou então os outros pastores, ou Meg, né? Mas nós estamos aqui
para abençoar a vida de cada um de vocês. Eu espero que tenha dado tudo certo aí, que vocês tenham entendido esse primeiro momento, essa dinâmica que a gente está apresentando para vocês. E que Deus nos abençoe e que nos guarde. E logo, logo eu já estou com a segunda aula engatilhada aqui para a gente fazer uma nova aula e a gente vai dando seguimento então ao nosso curso. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.